Bom, então hoje nós vamos dando sequência, né, ao capítulo 18, aqui o desprendimento difícil, que a gente está acompanhando o processo de desencarne do Cavalcante. Aquele senhor, né, um senhor muito religioso, de uma fé muito bonita, né, católico, que trabalhou bastante na seara do bem, só que ele tem algo ainda, um apego, uma pendência, né, a gente pode dizer que ele não está conseguindo, além do medo, porque ele não sabe se do lado de lá, quando ele morrer, ele vai estar em boas condições, já que ele tem essa pendência. Então, ele sentindo a necessidade de se reconciliar com a esposa, ele tem pediu para o padre, pediu para outra colega lá de trabalho, de trabalho na igreja, e não conseguiu ainda o apoio que ele necessita, que o espírito dele necessita para se tranquilizar, pelo menos algumas palavras, né, que fossem de estímulo, de apoio, de consolo, isso ele não teve. E aí o André Luiz, na aflição do que ele estava acompanhando, ele até comenta com Jerônimo, nós não podemos adiantar esse desencarne porque está sendo ruim, está sendo prejudicial para ele. E aí o Jerônimo explica, né, que a gente não deve cortar onde a gente pode ir desatando, fazendo de maneira mais suave, de maneiras menos brusca, e é o que eles estão fazendo ali com o Cavalcante. E aí o André Luiz entende essa resposta, né? E então a resposta calou-me fundo. Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador. Então, eles estavam tentando acalmar, tranquilizar, mas estava sendo em vão. Cavalcante reagia, insistente. Sentindo-nos a aproximação e interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Então ele não via o grupo do Jerônimo, do André Luiz, mas ele estava pressentindo por conta da proximidade muito grande do desencarne dele. E aí ele fazendo orações mais aflitas, né, mais urgentes, né, na condição dele, de tentar pelo menos não morrer antes de rever a esposa. E aí o Bonifácio, que é o mentor dele, o que acompanha ele ali, né, o espírito que estava acompanhando desde antes da chegada do Jerônimo e do André Luiz, fala: desventurado irmão, comentou Bonifácio comovido. Não sabe que a consorte desencarnou há mais de um ano, num catre vítima de uma infecção luética. Então, olha que interessante. Ele estava querendo rever a esposa e não sabe que a esposa já desencarnou. E olha como ele fala, né? Desencarnou em condições ruins, né? Num catre, quer dizer, numa cama, num leito pobre, por conta de uma infecção por sífilis. Então, ela que se afastou, abandonou o casamento, né? De qualquer forma, se juntou a outra pessoa, que não sabemos, né, não fala mais detalhes, mas de alguma maneira ela contraiu a sífilis e desencarnou antes mesmo que o Cavalcante. E ele não tem nem conhecimento disso. Ainda assim, ele, aflito, está pedindo para que tenha a permissão de ver a própria esposa. Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não disparar interrogações, a torto e a direito, em busca de pormenores. Então, André Luiz entendeu que a situação era diferente do que ele estava imaginando, mas respeitou o momento e não pergunta, não faz pergunta nenhuma. Coibi-me, felizmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Então, olha o André Luiz já tendo senso do que é útil, do que é proveitoso perguntar ou não e conseguindo já se limitar. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Boa noite. Começamos agora há pouco, estamos dando sequência. Nós vamos acabar hoje esse capítulo para ver o desfecho, né, do desencarne do Cavalcante. Meu assistente, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro recomendando: Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo.
teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede comovedoramente a presença da esposa. Então, olha aqui, para que a gente entenda. Adriana, não sei só se você entrou antes ou depois dessa informação. Ele não tá, ele tem medo de morrer sem se reconciliar com a esposa e tem pedido isso em orações, mas a esposa já desencarnou. Ele não sabe disso, né? Mas ele está ali não cedendo, não deixando se entregar a Deus, né? Ao processo da morte dele, do desencarne dele, porque ele está pedindo. E aí, nesse momento, o Jerônimo fala: não dá mais. Mesmo que ele não queira, a carne, a parte material dele, vai fazer com que isso aconteça. Só que ele não pode partir nessas condições. Então, eles estão tentando melhorar o quadro da agonia espiritual dele. Porque eles estão ali justamente para isso. E aí ele pede, o Jerônimo para o Bonifácio. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com um espantoso poder. Então, por mais que a espiritualidade esteja trabalhando no processo do desencarne dele, ele está apegado e está conseguindo se manter ainda vivo, ligado ao corpo. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando efetuaremos a liberação. Então, o Jerônimo está promovendo alguns pequenos, né, acidentezinhos ali do organismo dele, para aí cada vez mais conseguir fazer com que aquilo entre em falência, porque naquela noite eles vão fazer o processo final do desencarne dele. E aí, só que para que ele tenha cuidado com relação ao espírito dele, peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por instante até aqui. Então, olha isso, eles têm recursos. Em que condições está essa esposa? A gente não sabe. Então, mas de qualquer forma, Jerônimo sabe que eles têm acesso. Eles teriam como trazer, levar a esposa já desencarnada naquele momento, naquele local, para conseguir o que o Cavalcante estava necessitando. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente, de hora em diante, e com o espaço de algumas horas, as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir. Então, olha aqui também explicando o porquê que isso vai ser possível. Porque o Cavalcante está encarnado. Depois que se desfaz o laço dele com a carne, com a matéria, para todos nós isso é assim, né? A gente sai daquela faixa em que o corpo desperto é capaz de perceber. Então, depois que todos nós desencarnamos, nós vamos para a faixa vibratória fora do corpo que nós estamos ligados, que nós estamos vibrando. E ali, naquele local, então, diferente, naquela tom vibratório diferente, talvez eles não tivessem acesso, o mesmo acesso. Mas encarnado, todos nós podemos ver espíritos? Não. Alguns sim, outros não. Só que olha o que está sendo dito aqui pelo André Luiz nessa parte do capítulo. As percepções espirituais da pessoa, quando ela está próximo da morte, se alteram, aumentam a sensibilidade. Tanto é que tem várias pessoas que falam que perto da morte, perto do desencarne, estão vendo a presença de algum parente, a presença de algum espírito, de alguma. Então, inclusive, essa pessoa confunde. Não sabe que aquela pessoa é desencarnada. Ela relata para o médico, relata para a família, fala assim: olha, eu estou vendo minha avó, eu estou vendo tal pessoa que já desencarnou. Para alguns que não têm conhecimento, fala assim: ó, está delirando. Mas não, muitas vezes está vendo realmente o mundo, o plano espiritual envolvendo ela naquele momento. E aí é por isso que então o Jerônimo, de posse de todo esse conhecimento que ele tem, ele falou assim: logo Cavalcante vai entrar nessa sintonia em que ele vai começar a ver o plano espiritual.
Então nós podemos trazer a esposa desencarnada e ele vai vê-la e a gente pode promover uma comunicação, o que ele está necessitando para aliviar o espírito dele antes dele desencarnar. Verá desse modo a esposa antes do decesso que se aproxima e dominará e dormirá menos inquieto. Então, qual que é o trabalho que eles estão fazendo? Cuidar para o espírito do Cavalcante não ficar tão aflito, tão inquieto, para que o processo do desencarne seja favorável para eles cuidarem dele, levarem ele para um ambiente de continuidade desses cuidados. Bonifácio pôs-se pronto para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. Logo após, o assistente operou cauteloso sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância, atenuando-lhe a capacidade de resistência. Então, o Bonifácio partiu em busca da esposa desencarnada e o Jerônimo continuou trabalhando para que o corpo do Cavalcante continuasse o processo, né, de finalização, de encerramento, né, daquela vida, daquele momento vivo ainda, né, daquele corpo. Ausentar-nos-íamos por breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Então eles fizeram o processo, mas eles não iriam ficar ali direto. O Jerônimo e o André Luiz teriam ainda mais coisas para fazer. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermeira gratuita a que o moribundo se recolhera, perguntei a Jerônimo admirado. Boa noite, Gandolf. Tudo bem? Boa noite, Marco. Desculpa Ah, o atraso. tranquilo. E então, aí o André Luiz, antes de partir com o Jerônimo, observando o que estava acontecendo ali no ambiente, né, lembrando que eles estão num pronto-socorro de um hospital, falou admirado para o Jerônimo. Já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações do plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também a paisagem de vampirismo que me impressionam no recinto? Então vocês se lembram que o André Luiz ficou impressionado de ver naquele pronto-socorro os espíritos vampiros ou que estavam ali obsessores, que estavam sugando as energias ou tentando prejudicar os outros doentes por problemas, né, de relacionamentos que tiveram naquela encarnação ou encarnação passada. Então era uma cena de terror. E o André Luiz agora parou e pensou, falou, puxa vida, se o Jerônimo falou que ele vai ampliar a visão espiritual dele, a ponto de ver a esposa, será que ele vai ver o que está acontecendo aqui nesse ambiente de hospital, nessa sala? Ele vai se assustar. A preocupação do André Luiz é essa, porque o André Luiz estava incomodado, estava assustado. E aí o Jerônimo responde, sim, informou o orientador com espontaneidade. E aí o André Luiz retruca, né? Ó, mas terá energia suficiente para tudo ver sem perturbar-se? O Jerônimo responde: não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado, diante de um quadro desses, poderia ser vítima de loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Então, olha, para que a gente tenha uma ideia do que o André Luiz está falando. Qualquer um de nós que visse uma cena dessa iria ser uma cena de terror, de horror, uma cena de assustar. Espíritos trevosos em cima de doentes, né, prejudicando ou agravando a condição daqueles doentes, daqueles moribundos. Isso acontece com todo doente, com todo ambiente de hospital? A gente sabe que não. É que devido às condições daqueles espíritos naquele ambiente, a gente está entendendo no quadro do Cavalcante. Por que que ele está, né, nessas condições? O medo, né, a falta de conhecimento que ele tem mais ampla da continuidade da vida espiritual. Mas ali o fato é esse.
O André Luiz está falando, qualquer um de nós encarnado que visse aquela cena entraria num período de desequilíbrio, de pavor. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Então, olha isso, o André Luiz tá sendo esclarecido ali, né, pelo Jerônimo. Realmente, o campo de visão dele vai se ampliar e ele vai poder ver tanto coisas mais elevadas quanto coisas mais baixas. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. E aí, então, o que aquele espírito vai ver mais? Depende da sintonia dele. Depende da vibração que ele se encontra. É isso que é o nosso desencarne. É isso que muitas vezes são os nossos sonhos até. Um sonho muito agitado, muito tenebroso, muitas vezes reflete a vibração que nós estamos, às vezes consciente, às vezes inconsciente, vivenciando, e isso, quando a gente parte para o mundo espiritual, a gente vai simplesmente enxergar, vivenciar mais claramente o reflexo da nossa vibração real hoje. Então, se nós estamos mais voltados para cima, nós vamos ver mais coisas belas. Se nós estamos mais voltados para baixo, nós vamos ver, como ele fala, né, o pântano. O reflexo das vibrações mais baixas daquilo que tem ali ao nosso redor. Então, o Cavalcante, provavelmente, nessa angústia, nesse medo, nessa aflição, ele vai ver aquele quadro triste, aquele quadro pavoroso. A notícia pôs-me frêmitos de piedade. Então, André Luiz ficou com pena do Cavalcante pelo que ele iria presenciar em breve. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores retidas pelos próprios enfermos. Então, olha aqui, ó. Por que elas estão ali? Porque aquelas pessoas, aqueles doentes, estão atraindo pela vibração que eles têm. Se fossem doentes que estivessem ali, nas condições do Fábio, da irmã Albina, do Dimas, provavelmente a proximidade espiritual ali seria outra. Mas no caso, aquela enfermaria estava repleta de entidades inferiores porque os doentes estavam atraindo ela. Em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, desagradaram-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa e cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação. Então, olha isso o que o André Luiz está falando. E realmente, né, desde as primeiras descrições de quando eles chegaram ali, o André Luiz comentou isso. O que ele via ali ao redor era triste, era de dar medo. Tanto é que ele chega a perguntar para o Jerônimo: não tem como a gente melhorar essa situação? Mas Jerônimo informou, sem estranheza, que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, só nos competindo irradiar boa vontade e prática do bem, tanto quanto fosse possível, sem contudo violar as posições de cada um. Então, fazer um esforço para afastar aquelas entidades que estavam ali naquele ambiente de cuidados, prejudicando os doentes, era um esforço em vão. Era um dispêndio de energia sem bons resultados, porque é o que o Jerônimo falou. Eles poderiam afastar, mas eles voltariam. Quantas vezes a gente viu nesses capítulos anteriores
O André Luiz falando, puxa vida, nós não podemos afastar esses vampiros? Fala assim, não adianta. É aquele obsidiado que está chamando. Enquanto ele não mudar o padrão mental, a gente não consegue bons resultados. Quando a pessoa muda o padrão mental, aí sim, por isso que a conversa, o estímulo, o consolo, a fé é o principal a ser trabalhado com quem está, às vezes, viciado num pensamento ruim. Porque se ela continua com o pensamento ruim, qualquer auxílio é em vão. Se ela consegue mudar o padrão, por que que uma oração faz diferença? Porque é o doente fazendo uma tentativa de mudar o padrão vibratório dele para poder alcançar o auxílio que ele está querendo. Mas se ele se mantém naquele padrão baixo, as coisas não melhoram. Confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me retinham, porquanto as interpelações de infelizes desencarnados atingiam-me insistentemente. Então, olha, mais um detalhe interessante. O André Luiz está reconhecendo e nos informando. Eu, André Luiz, com já certas informações e certo trabalho de elevação espiritual, eu tô com dificuldade de ficar aqui e manter o meu padrão. Por conta do assédio dessas entidades ali mais o tempo todo em cima dele, pedindo ou gritando. Olha lá, ó, pediam toda a sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúrias sem fim. Sereno e forte, o meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações exteriores. Então, o Jerônimo tinha condições de estar ali trabalhando naquele ambiente pesado sem se alterar. O André Luiz estava sofrendo influência. Se ele tivesse sozinho, provavelmente ele teria que ter se afastado dali. É que o Jerônimo estava conseguindo manter o padrão e o André Luiz está ali para começar um trabalho. Nós estamos vendo que esse é o livro que o André Luiz está começando a ir mais diretamente, fazer o trabalho, não só observar. Então ele está desenvolvendo, né? Está treinando, está aprendendo. Então o Jerônimo conseguia, mas aí ele fala: quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam-me a observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Aqui tem uma lição para a gente, eu acho, prática no nosso dia a dia. Porque às vezes nós temos boa intenção de ajudar e o ambiente, talvez aquele momento, aquela situação, não está favorecendo ou nós não estamos dando conta. E às vezes é necessário um refazimento, é necessário a gente sair, se afastar de determinados locais ou de determinadas cenas para nos recompor, para nos ou para talvez esse tempo seja momentâneo, eu vou, faço uma oração e volto. Ou talvez não, eu não estou pronto para lidar com determinada situação sem auxílio de alguém que esteja mais capacitado. Então, pedir ajuda, ir atrás de quem esteja em condições. Mas o André Luiz está nos mostrando aqui exatamente isso. Ele não tinha condições. Aquela perturbação estava afetando ele. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargurosa do moribundo, ao se lhe abrir a cortina que lhe velava a visão espiritual. Aguardei curioso o cair da noite, quando, em companhia do orientador, atravessei de volta o pórtico do hospital. Então eles saíram, foram fazer as coisas dele e voltaram. Mas o André Luiz preocupado com o Cavalcante, com o que ele iria viver. Cavalcante avizinhava-se do coma. O sangue alagava lençóis que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O agonizante inspirava dó. Abriram-se-lhe certos centros psíquicos no avançado abatimento do corpo, e o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele,
na mesma esfera evolutiva. Então, ó, chegou o momento em que realmente os laços materiais estavam afrouxando e ele estava começando a realmente ver, visualizar o plano espiritual ali do ambiente. Não nos identificava ainda a presença. Estarrecido, não, a nossa presença. Como seria de desejar, mas observava estarrecido a paisagem interior. Então, por sintonia, ele não enxergava os amigos de luz que estavam ali, mas ele enxergava os que estavam ali mais inferiores. Outros enfermos encaravam-no agora amedrontados. Para todos eles, o colega de sofrimento delirava inconsciente. Então, para os outros que estavam deitados nas outras camas, começaram a ver que o Cavalcante estava começando a reagir de maneira estranha. Então, é como se o doente de um hospital começasse a falar assim: Meu Deus, o que é isso? Que monstro! E aí os outros achando que ele estava delirando. Estarei no inferno, olha o que ele começou a falar, né? Estarei no inferno ou vivemos em casa de loucos? Bradava sob horrível tormento moral. Oh, os demônios, os demônios! Vejam o espírito mal roendo chagas. Então, para ele, na visão católica dele, ele estava vendo o demônio, porque eram espíritos de sombra, como se fosse comendo, né, a energia, a doença daqueles outros ali que estavam nas outras camas. E em face contraída apontava mísero ancião de pernas varicosas. Oh, que diz ele? Prosseguia com visível espanto. Diz que não é o diabo, afirma que o doente lhe deve. Então, olha isso, porque quando ele começa a falar é o demônio, o outro espírito ouve ele falando e o espírito se vira para ele e fala assim: Eu não sou o demônio. Eu só sou alguém que estou aqui cobrando o que ele me deve. Mas, na visão de algumas religiões, é o diabo, é o demônio, que o Espiritismo nos esclarece. Não existe diabo, não existe demônio eterno, perpétuo. Não existe seres criados por Deus que foram destinados a viver eternamente no mal. São espíritos perversos que caíram, que desceram muito fundo e que estão ali com um aspecto demoníaco mesmo, cobrando dívidas de pessoas que também fizeram mal para outras pessoas. E aí, só que aí ele ouvindo aquilo, né? Ouvidos à escuta, silenciava ansioso por registrar as palavras impensadas e criminosas do algoz desencarnado, mas não conseguindo, desabafava-se em gritos lamentosos, infundindo compaixão. Não fora a fraqueza invencível, ter-se-ia levantado com impulsos de louco, quer dizer, se ele tivesse forças, ele teria saído correndo dali. Doentes e enfermeiros alarmados optavam pela remoção do moribundo. Então, olha lá. Imaginem agora tirando o lado espiritual, voltando para o lado material. Num pronto-socorro, de repente alguém que estava ali muito mal começa a delirar, começa a falar que está vendo o diabo, o demônio, começa a se apavorar, a gritar. Os enfermeiros começaram a falar assim: puxa, temos que fazer algo, temos que tirar ele daqui, para não perturbar o ambiente, não prejudicar os outros. Tinham medo. Cavalcante desvairava. Consolavam-se, todavia, na expectativa de que a hemorragia abundante prenunciasse termo próximo. Então, até os enfermeiros, pensando em tirar ele de lá, na verdade eles estavam na expectativa que ele morresse logo. Viram? Estão acompanhando o quadro. E ele começou a sangrar mais. Então, torcendo para que ele logo, pum, apagasse, morresse. Jerônimo ministrou-lhe então piedosamente recursos de reconforto e o agonizante aquietou-se devagarinho. Então aí o Jerônimo conseguiu com um passe, né, com uma transmissão de fluido, de energia, pelo menos acalmar um pouquinho o Cavalcante. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo o verdadeiro fantasma. Olha aqui agora quem entra em cena. A esposa,
desencarnada que o Bonifácio foi buscar a pedido do Jerônimo, né, algum tempo atrás. A ex-consorte, mas olha aqui, tá dando para ver que ela não está em boas condições. Um verdadeiro fantasma, como o André Luiz descreve. A ex-consorte, convocada à cena, semelhava-se em tudo a uma sombra espectral. Parecia um espírito de sombra. Não via o nosso cooperador, mas obedecia-lhe a ordem. Então, de alguma maneira, esses espíritos, né, mais capacitados, mais evoluídos, têm recursos de conduzir alguns espíritos em situações que talvez não estejam tão baixas, mas conseguem levar, induzir. A gente tem coisas que a gente não. Mas até em trabalhos mediúnicos, algumas vezes a gente presencia situações como essa. Espíritos que estão revoltados, mas que são levados por entidades mais luminosas e limitam a ação desse espírito dentro daquele ambiente. Então, o espírito está sendo levado para ser trabalhado, para ser orientado ou para ser cuidado com relação a um problema de uma terceira pessoa. Ele não está ali porque ele quer, mas ele está ali sendo, de certa forma, limitado nas suas ações pela espiritualidade superior. E é o que está acontecendo aqui. Ela estava numa vibração mais baixa, não estava vendo o orientador, o Jerônimo, mas estava obedecendo às ordens dele. Penetrou o recinto, arrastando-se quase. Satisfazendo o guia automaticamente, veio ter ao leito de Cavalcante. Fitou-o com intraduzível impressão de horror e gritou, longamente perturbando-lhe a hora de alívio. Então, quando ela chegou aos pés do ex-marido, ela também toma um susto e grita. O moribundo voltou-se e viu-a. Então, mesmo que ela não esteja em condições, mesmo que, como falou, né, o grito dela perturbou o ambiente, perturbou o espírito do Cavalcante. Mas eles sabiam que a consequência daquela presença naquele momento traria algum benefício para a situação. E tanto é que foi o que aconteceu. Ele viu ela. Alegre sorriso estampou-se-lhe no escaveirado rosto. Pois é tu, Bela. Graças a Deus não morrerei sem pedir-te desculpas. Olha isso, ele está precisando pedir desculpa para ela. Ele não consegue partir porque ele acha que depois que ele partir, acabou. Acabou as possibilidades, acabaram-se as possibilidades de se redimir. Então ele não estava conseguindo partir porque ele sentia a necessidade de pedir desculpas à esposa por tudo aquilo que nós vimos no começo do capítulo. A ternura com que se dirigia a tão miserável figura causava compaixão. Então, olha isso, ele falava isso com tanta ternura, com tanta sinceridade, que sensibilizou o André Luiz vendo aquela cena. A esposa abeirou-se do leito, tentando ajoelhar-se. Ouvindo-o, assombrada, retrucou aflita. Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Então, olha isso. Ele querendo pedir perdão para ela querendo pedir perdão para ele. Perdoar-te de quê? Replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queiras mal. Não te pude compreender noutro tempo e facilitei-te o passo em falso, colaborando impensadamente para que te precipitasses em escuro despenhadeiro. Então, existe um sentimento de culpa dentro desse espírito, né? Joaquim, né? O primeiro nome dele, Joaquim Cavalcante, que se ele partisse sem conseguir resolver essa pendência, ele demoraria mais tempo para conseguir resolver. E aqui a gente começa a entender aquilo que o Chico Xavier falou e que eu até coloquei lá no grupo, né? Ele falando que a gente não faz ideia.
que às vezes alguns minutos a mais encarnado resolve problemas para aquele espírito que às vezes levariam décadas, séculos, para conseguir se resolver fora da condição encarnada. E aqui, então, nesse momento, ele teve. Não estou falando que é exatamente isso tudo que aconteceu, mas o fato é que Jerônimo conseguiu acalmar o espírito dele, fazer com que ele partisse para o lado de lá em condições de um certo alívio, tirando aquele peso que ele poderia ser que carregasse. Não entendi o problema doméstico tanto quanto devia. Então, o André Luiz em si não entendeu exatamente. Quer dizer, é o Cavalcante ainda falando para ela, né? Eu não entendia a importância do nosso da nossa união. Ele achava que viver para os pobres ou pela caridade, pela necessidade da religião, estava muito acima, a ponto de se esquecer. Então ele está reconhecendo isso para ela. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência. Então a consciência dele estava queimando. Confesso minha culpa e rogo-te perdão, desculpa-me. Então muitas vezes confessar, né, para o padre não é suficiente. O que nós temos necessidade, em muitos casos, é a necessidade do perdão verdadeiro da pessoa a quem a gente prejudicou. E ele estava nessa situação. Falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. Olha aqui, o simples fato de ele desabafar para ela pedir perdão na frente dela fazia um imenso bem para o espírito dele. A mente apaziguara-se. Contemplava a esposa reconhecido, quase feliz. Ó Joaquim, suplicou a mísera, perdoa-me, eu nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade. Então, olha isso, tanto um quanto o outro, nesse período de separação, os dois, cada um dos dois foram reconhecendo o erro próprio. Não colocando a culpa no outro, né? Mas o Cavalcante reconheceu que ele tinha parcela de culpa naquele problema que ele causou, e ela, por parte dela, estava também reconhecendo que ela sentia a necessidade de pedir perdão para alguém que tinha sido muito bom para ela. E ela ainda afirma para ele isso, ó, sempre foste leal amigo e dedicado irmão. O moribundo escutou-a, esboçando expressão fisionômica de intensa alegria. Fitou-a em êxtase, totalmente modificado, e murmurou: agora estou satisfeito. Graças a Deus. Então, olhem o que uma situação muda por completo na condição de um espírito. E poderia vir quem fosse. Qualquer espírito mais elevado de luz ali falando para ele: fique calmo, fique tranquilo, você fez tudo. O padre falou, a amiga falou, o grupo espiritual está tentando ajudar, mas nada fez o mesmo efeito que ele conseguir pedir perdão para aquela que ele prejudicou. E agora, como ele fala, né, o André Luiz, o espírito dele conseguiu ficar totalmente modificado no padrão vibratório. E ele agradece, graças a Deus. Nesse instante, o mesmo médico que víramos pela manhã avizinhou-se do leito para a inspeção noturna, acompanhado de diligente enfermeira. Então, olha agora o que está acontecendo, né? Em toda essa cena que nós estamos misturando, né? O que eles estão descrevendo do acontecimento espiritual e do acontecimento ali material. Aquele médico que tinha falado com o padre de que achava melhor, né, dar uma injeçãozinha para ele dormir, é a eutanásia, chegou na troca de turno. Chamado por ele, voltou-se Cavalcante e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz: veja, doutor,
Minha esposa chegou, enfim. Então, olha aí, agora ele falando para o médico. Você viu, eu estava pedindo que ela viesse, ela veio. O médico não está vendo, mas ele está vendo e ele acha que ela está ali encarnada. E interessado em conquistar a atenção do interlocutor, prosseguia. Estou contente, conformado. Mas minha pobre Bela parece enferma, abatida. Ajude-a, por amor de Deus. Então, olha agora, olha o que o Cavalcante faz. Porque ele percebe que a Bela, né, a ex-esposa dele, não está em boas condições. Ele acha que é do corpo, do organismo dela. Mas é o espírito dela que está em condições ruins. Ele chega a pedir para o médico: cuida dela, eu estou melhor. Mas cuida dela, olha a condição dela. Imaginando que o médico estivesse vendo, né? Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e fixando os quadros tristes, entre encarnados e desencarnados, inquiriu: por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Olha agora, perguntando para o médico sobre aquele bando espiritual que estava ali, né? Olhem, olhem aquele. Parece sufocar o infeliz. Então tinha um espírito esganando, tentando sufocar um outro doente. Indicava particularidade dolorosa em que certa entidade assediava pobre doente atacado de asma cardíaca. Então, olha isso. E o doente estava sentindo falta de ar. E o espírito ali apertando, tentando sufocar ele. O médico, no entanto, contemplou-o compadecido e disse à servente: é o delírio, precedendo o fim. Entre mentes, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirasse a sombria figura da ex-consorte de Cavalcante, acentuando: não nos convém doravante a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera. Então, ela tinha que ser levada de volta de onde ela foi temporariamente tirada, mas ela tem que voltar lá, porque ela tem, né, as dívidas, as situações que ela criou ainda para lidar. A desventurada reagiu, procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o agonizante pôs-se a bradar alucinado: volta, Bela, volta! Então aí ele começou a gritar. Esforçou-se o clínico por trazê-lo à esfera de observações que lhe era própria, mas debalde. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa em voz rouquenta, opressa, sumida. Então o médico até tentou acalmar ele, vendo que ele estava começando a ficar agitado de novo. O médico abanou a cabeça e exclamou num sussurro: é impossível continuar assim. Será aliviado. Olha aqui agora a interferência no ciclo natural do desencarne do Cavalcante. Muita coisa foi melhorada já na condição dele, mas agora aquele médico que já tinha a intenção de fazer a eutanásia, vendo. Primeiro ele achou que ele estava acalmando, que ele estava começando a ficar em momento e já ia desencarnar, mas quando ele começa a ficar agitado de novo, o que que ele pensa? Ah, eu vou aliviar a minha barra. Né? Para que eu vou ficar lidando com ele assim, agitado? Então, para algumas pessoas, não tem problema tirar a vida de alguém que está num sofrimento como esse. E aí é o que ele toma a decisão. Ele balança a cabeça, né, falando assim: assim não dá para continuar. Será aliviado. Jerônimo penetrou-lhe o íntimo porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicando-me gravemente. Então, olha aqui agora uma outra informação importante. Ele já está no fim, ele foi aliviado da questão da consciência pesada dele com o perdão que ele pediu para a esposa. Mas o Jerônimo, quando percebe que o médico quer abreviar aquele momento, o Jerônimo ainda se preocupa. E aí fala: beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Então, olha que interessante. Porque pelo lado de lá é possível apressar o desencarne dele
e pelo lado de cá não. Pelo lado de cá não é permitido ou não é benéfico, porque a gente está questionando o que nós estamos lendo aqui, eu estou questionando. Então o Jerônimo conseguiu a paz de espírito, mental, de consciência dele. Então ele já está em melhores condições para desencarnar. Mas o Jerônimo, quando percebe que o médico vai injetar algo que vai fazer com que o corpo dele, pela ação das drogas, entre num sono profundo a ponto de morrer, por que que o Jerônimo quer impedir isso e quer acelerar o processo por parte do plano espiritual? E aí, vamos acompanhando. Estamos no finzinho já aqui. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que ele lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace. Mas o teimoso amigo continuava reagindo. Então, apesar dele ter uma paz de espírito maior com o perdão, ele voltou a ficar agitado porque a ex-esposa teve que ser levada de volta. É da lei da colheita, ela preparou, plantou certas coisas que ela agora tem que lidar do lado de lá. Mas isso agitou ele a ponto de novo ficar reagindo contra a morte. Não, exclamava mentalmente, não posso morrer. Tenho medo, tenho medo. Então, olha, o Jerônimo ainda assim lidando com o medo de partir para o lado de lá. O clínico, todavia, não se demorou muito. E como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Então, olha aqui, aqui tem esclarecimento que não acaba mais com relação a esse assunto da eutanásia. O Jerônimo estava querendo ajudar o desenlace desse espírito para que ele chegasse do lado de lá em condições diferentes da que ele chegaria se ele fosse morto pela matéria. O fato é esse. E o que está ele também esclarecendo aqui, ó? Por que que o médico fez isso? É por maldade? Não. É por desconhecimento das dificuldades espirituais que aquele espírito vai encontrar por essas vias. Então é o que ele fala, sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva. Com profunda desaprovação por parte do Jerônimo, do espírito de luz que estava ali. Em poucos instantes, o moribundo calou-se. Inteiriçaram-se-lhe os membros, vagarosamente. Imobilizou-se a máscara facial. Fizeram-se vítreos os olhos móveis. Então, naquele momento, ele morreu, ele parou. O corpo dele empedrou. Tudo parou, a face congelou, os olhos ficaram vítreos e ele desencarnou por ação da injeção. Cavalcante, para o espectador comum, para nós, os encarnados, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte. Olha aqui o problema. Aonde está o problema? O espírito dele estava vivo. O médico matou quem? Matou o corpo. E agora tem um espírito vivo dopado ligado a um corpo morto. Em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou-me. A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Então, olha o que isso nos explica.
Por que que é prejudicial o remédio que vai agir no corpo? Pelo fato do perispírito ter íntima relação com aquele organismo, o perispírito recebe também influência desse remédio. E o que que eles querem? Um morto espiritual do lado de lá? Não, eles precisavam de um espírito que eles pudessem conduzir. Mas os centros do organismo perispiritual do Cavalcante foram afetados pelo remédio que a princípio teria ação somente no organismo material. E não é assim que acontece. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Então, olha o que aconteceu. O espírito do Cavalcante foi inutilizado momentaneamente para a ação da espiritualidade. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Então, olha isso, aquele espírito vai ficar preso àquele corpo. O corpo espiritual, o grupo ali do Jerônimo, não vai conseguir libertar esse espírito naquele momento e antes de 12 horas não conseguem fazer nada. Regressando Bonifácio, o meu dirigente prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. Então, olha isso, o espírito dele, apesar do corpo estar morto, a gente pode achar, não, mas o espírito então já partiu, o corpo está morto. Mas não, o espírito está ligado ao corpo morto. E agora Bonifácio, né, o Jerônimo, orientou a ele o que, que aconteceu. O médico fez a eutanásia. E só que esse espírito agora então vai ser transportado junto com o corpo para o necrotério, até que esteja em condições da espiritualidade trabalhar. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas após serviço muito laborioso para nós. Então, o que que a gente aprende com essa lição, né? Com esse capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna? Assim, isso condenou esse espírito eternamente a uma situação ruim? Não, não condenou. Mas se a intenção era aliviar aquele doente, o que que aquele médico fez? Na verdade, ele só fez foi prolongar o sofrimento por parte daquilo que é mais importante, por parte espiritual. Por mais de 20 horas ele ainda sofreu de maneira desnecessária e ainda dificultando, quer dizer, tornando o trabalho dos espíritos que fazem esse processo mais dificultoso. Ainda assim, então, ó, mesmo depois desse tempo desnecessário de sofrimento, mesmo desse trabalho a mais depois, ainda assim Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Então, para que a gente entenda, que fique claro, Deus nos dá a vida, é Deus quem tem o direito de nos tirar a vida. Nenhum de nós tem esse direito. Isso fica muito claro nesse caso do Cavalcante. Então, além de tudo, o espírito do Cavalcante, depois desse processo mais difícil, ainda partiu para o lado de lá em condições não favoráveis, não animadoras. Então, esse médico prejudicou a caminhada desse espírito depois da morte dele. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Então, encerrou o capítulo, mostrou que ele foi levado, ele foi atendido pela espiritualidade. Só que ele está em condições piores do que poderiam estar se tivesse sido respeitado o tempo natural que aquele espírito estava
predestinado a vivenciar. E é claro que agravado também pelas dificuldades pessoais, sim. Por que foi tão difícil tudo isso? Por conta desse medo, dessa crise de consciência dele. Então, tudo influencia, né? Tanto as nossas decisões, quanto, infelizmente, também as intenções, as decisões, mesmo que bem intencionadas, de médicos ou de parentes que resolvem abreviar, né? Somente achando que está melhorando a condição daquele que partiu. Certo? Então, com isso, nós encerramos o antepenúltimo capítulo. Na semana que vem, nós vamos começar o 19º, a serva fiel. Mas eu quero saber de Ô, vocês Marcos, agora, com relação a esse capítulo, se alguma coisa aí tem a mais para ser comentada ou alguma dúvida. ô, Marcos, quer dizer que a gente na doença, sofrendo, aquele sofrimento, a gente achando que a hora que a gente vai tranquila. Sim, Aí, pode falar. o que ele passou nisso tudo, e ele ainda era tão religioso, e aí, quanta coisa que faltou para ele aprender. Mostra, E quanto mãe, o quanto que a então, gente tem ainda, né? Como não é tão simples assim a gente aprender, às vezes a gente aprende em determinados setores, em determinados assuntos, mas é muito mais amplo, né? O que a gente tem que completar, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que entender. Mas o que eu queria que ficasse claro, como você falou, a questão do sofrimento, né? Às vezes, o que a gente acha que é um sofrimento muito grande para o corpo, né, daquele espírito, não é necessariamente um prejuízo para o espírito. Muitos dos sofrimentos, dependendo de como aquela pessoa passa por aquele sofrimento, aquilo é libertação para aquela alma. É processo de construção de algo melhor e não de prejuízo. É a ignorância com relação a certos conhecimentos e não a maldade, né, que faz algumas pessoas tomarem certas decisões. E nós todos ainda somos ignorantes, né, com relação a esse conhecimento, a tudo isso. Por isso que nós estamos aqui tentando entender melhor, tentando aprender, né, para entender melhor e conduzir a nossa vida não só materialmente, mas também espiritualmente. Mas era isso, né? Eu penso. Mais alguma coisa? Thelma, Adriana, Lela, Gandolf, Miguel, até o Miguel tá aí hoje. Miguel? tudo bem? Não, tudo ótimo. Sem nenhuma dúvida, não, Marco. Muito, muito bonito. Tá tudo muito bom. Tudo Maravilha, certo. então, gente. Então, vamos só agradecer, né, a Deus mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui junto. E uma ótima noite para Sim. todos, uma ótima semana. Semana que vem, então, a gente começa no capítulo 19. Boa noite para Combinado. todos. Boa noite. Boa noite, Obrigada. boa semana, gente.